Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar sobre o grande tema de 2019 aí. Eu acredito que foi uma das perguntas mais feitas, né, que eu mais ouvi durante todo o ano, foi qual empresa vai ser a nova Magalu, né? Se você deve ter ouvido muito sobre isso nesses debates aí dos grupos de WhatsApp, no Facebook, etc. Muita gente querendo descobrir qual vai ser a nova Magalu, tá? Então, o pessoal pergunta, será que vai ser a Oi? Vai ser o Banco Inter? Será que vai ser a Via Varejo ou outra empresa qualquer? Qual empresa que vai ser a nova Magalu? Então, eu decidi fazer esse vídeo, primeiro, pelo seguinte, para saber se aquele crescimento explosivo que a Magazine Luiza teve pode se repetir e quais foram as características desse crescimento explosivo e quais empresas que podem ter esse tipo de crescimento explosivo, tá? Então, a ideia do vídeo é isso, tá? É essa, tá bom? Então, vamos lá, tá bem legal. Lembrando sempre que é um vídeo de caráter educacional, não é uma recomendação de compra de ativos citados no vídeo, tudo bem? Então, vamos lá. Por que se fala tanto da Magazine Luiza? Então, você que está chegando no mercado de ações agora, principalmente pela valorização da MGLU 3. MGLU 3 são as ações, né, da Magazine Luiza. Olha só a valorização dela como foi explosiva, tá? Passou de 12 centavos lá no final de 2016 para R$ 46 agora em dezembro de 2019. Um crescimento aí de 38 mil por cento. Cara, isso é muita coisa, né? Se você pensar o seguinte, se você colocasse isso em termos monetários, de dinheiro, se você colocasse R$ 2.500 aqui, em final de 2016, você teria R$ 1.140.000 hoje, tá? Então, é muita grana. Aí você pergunta o seguinte, será que alguém ficou esse tempo todo com o dinheiro investido na Magazine Luiza ou será que a pessoa já vendeu? Eu acredito que, tenho certeza que 99% das pessoas que compraram ela tão barato assim, já venderam há muito tempo. Tá? Quando a ação valorizou 30%, 40%, 50%, metade das pessoas já venderam as ações. Tá? Porque as pessoas não seguram por muito tempo as ações. Uma pequena valorização já faz a pessoa vender as ações. É uma frase interessante que o Warren Buffett fala, é o seguinte, né? Quem realiza pequenos lucros nunca fica bilionário investindo em ações. Então, essa frase é muito importante. Tá? Quem realiza pequenos lucros nunca vai ficar bilionário com ações. Então, se liga nisso que é muito importante. Vamos lá? Então, vamos continuar aqui. Essa valorização pode se repetir novamente? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, tá? Não se qual empresa que vai acontecer, mas se pode se repetir novamente. Então, ponto 1. Vamos lá. É muito raro ocorrer uma variação tão grande assim em um curtíssimo espaço de tempo, que foi uma valorização muito explosiva em pouco tempo, né? Então, as chances de algo ocorrer da mesma magnitude que houve são muito raras, talvez a cada 10 ou 20 anos, tá? Mas isso não significa, que é o ponto 3, que não possam ocorrer casos de grandes valorizações em um curto espaço de tempo, como, por exemplo, o caso da Trisul, que foi uma empresa que a VG Research, que é a minha empresa de casa de análise, a gente indicou ela a 2,25, né? Ela estava nessa faixa de 2,25, 2,30, e hoje ela está 14,23. Então, uma valorização aí de 533% em menos de um ano, tá? Você vai falar, pô, mas isso não é 38 mil por cento, mas é uma valorização muito grande para um ano, concorda? Né? Então, você tem outros casos aí de várias empresas que valorizaram bastante, né, nesse curto espaço de tempo aí, desde 2017, 18, 19, tá? Então, existe casos também. 4. Tanto a Magazine Luiza quanto a Trisul, isso é muito importante, são empresas de setores cíclicos. E nesses setores é mais comum termos grandes valorizações. Vou mostrar já já por que isso acontece. Basicamente, setores cíclicos são momentos que são setores onde as empresas têm momentos de alta e de baixa, né? E na alta ela tem lucros grandes e na baixa ela chega a ter prejuízos. Então, os preços são muito voláteis nesse tipo de empresa, tá? Os preços variam muito mais e isso gera oportunidades de grandes valorizações, mas também, como está no ponto 5, podem ocorrer grandes desvalorizações. Você pode perder muito dinheiro buscando aí uma nova Magazine Luiza, tá? Então fique ligado nisso que tem sempre um risco envolvido.
Quando você quer ganhar muito dinheiro investindo em ações, você também pode perder muito dinheiro, tá bom? Por isso que eu fiz aqui o ponto 6 para você. O mais comum é que grandes valorizações como essa ocorram no longo prazo e empresas com bons fundamentos. Então você não precisa correr risco para você investir numa empresa que está ruim das pernas hoje, tá? Então você consegue também ter grandes valorizações no longo prazo, mas aí em períodos maiores, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Nesses casos, mesmo em empresas consolidadas e de setores perenes. Vou dar um exemplo para você aqui do Banco Itaú. Olha só, estava lá nos anos 2000, no início, acho que é início do ano 2000, né, 50 centavos, e agora está R$ 35. Olha só que grande valorização, né, de 7.000%. Lógico que o gráfico está descontando os dividendos, mas é um ganho de 7.000% numa ação que paga dividendos, né, numa empresa super sólida, que não vai te dar nenhum susto, né, que você não vai ter nenhum medo dela quebrar. Então, assim, dá para você ganhar dinheiro, dá para você ganhar, construir patrimônio, dá para você gerar renda com ações sem correr riscos, tá bom? Então, se liga nisso. Note também o seguinte, isso aqui também ajudou muito essa explosão da Magazine Luiza, tá? Note que no ponto mais baixo, quando ela estava 12 centavos, foi o ponto onde o Ibovespa estava muito desvalorizado. Então você juntou duas coisas. Uma empresa que estava passando por dificuldades, né? A Magazine Luiza estava passando por dificuldades, tinha indicadores ruins, etc. Ninguém queria comprar ela. E você tinha o Ibovespa que também estava caindo. Então, juntou uma coisa com a outra, aí a ação realmente ficou muito barata. Olha só o Ibovespa, nesse ponto aqui, ó, tá? Isso fez com que os preços ficassem muito depreciados da Magazine Luiza. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pela empresa, não era para o preço dela cair tanto, não era para ficar 12 centavos. É o que eu sempre falo, né? O preço cai e quando ele cai muito e ele cai muito exageradamente, né? Ele cai sempre mais do que deveria cair, tá? Então, assim, geralmente, algumas empresas ficam com preço muito, muito descontado, tá? Então, tem que saber olhar, tem que saber filtrar com muito cuidado. Como era a Magalu antes da valorização? Então, isso é muito importante também. Você entender como é que era a Magazine Luiza antes dela ter essa valorização, tá? Ela não era a empresa toda certinha, toda bonitinha que ela é hoje. Hoje todo mundo acha a Magazine Luiza uma gata, né? Todo mundo acha ela bonitona, todo mundo acha ela uma empresa ótima, com indicadores legais, com indicadores de crescimento, com indicadores de rentabilidade. Hoje ela é empresa da moda. Mas antigamente, né, nos anos 2015, 2016, 2014, ninguém queria saber dela, porque ela passava por dificuldade. Olha só, antes do processo de turnaround, a Magalu era uma empresa desprezada pelos investidores focados em alta qualidade. Tá? Pessoal que fica, não, tem que ter indicadores bons, tem que ter isso, tem que ter aquilo, com certeza não comprou ações da Magazine Luiza. Tá? Ela tinha histórico ruim e de resultados, ela tinha histórico ruim de resultados e indicadores. Era uma empresa ruim, tá? Era clássica, que o pessoal fala, né? Era clássica empresa ruim que muitos falam. Mas, como eu sempre digo, né? Indicadores só mostram o passado. Indicador é um espelho retrovisor. Só mostra o que aconteceu no passado. Não mostram as mudanças atuais, nem o futuro. Então, não mostra nem o presente e nem as coisas que estão ocorrendo aqui que podem impactar o futuro e gerar crescimento. Tá? Então você tem que ter muito cuidado com análise por indicadores. Tá? A empresa pode ter indicadores ruins, mas ela pode estar passando por um processo e pode melhorar no futuro. Tá? Então isso que fez com que a Magazine Luiza tivesse esse processo de virada, esse processo de melhoria operacional e a valorização das ações. Tá? Não foi só uma coisa especulativa, a Magazine Luiza mudou com a empresa. Vou explicar para vocês isso aqui, é muito importante, tá? Empresas cíclicas. A Magazine Luiza é uma empresa cíclica. Toda empresa cíclica passa por momentos, por fases. Você tem uma fase de crise, de prejuízo, uma fase de dificuldade, uma fase de expansão rápida e recuperação rápida, que é o que a Magazine Luiza está passando agora, tá? Uma fase de auge do ciclo, então a gente não sabe hoje se a Magazine Luiza já está no auge ou se ela ainda está na fase de expansão, né? Isso não tem como saber. E você tem uma fase de declínio do ciclo e de piora dos resultados. Então,
a empresa cíclica se move por ciclos, tá bom? E o que isso tem a ver com a Magazine Luiza? Vamos ver aqui. Quando você olha para esse ponto aqui, ó, tá vendo a setinha vermelha piscando? Quando você olha esse ponto e você começa a analisar uma empresa nesse ponto, o que você vai ver? Você vai ver o passado, né? Os indicadores antecedentes. E os indicadores vão te mostrar, ó, essa linha do tempo aqui, tá vendo? Essa linha do tempo piscando vermelho aqui na tela? Olha aí. Então, os indicadores vão te mostrar essa linha vermelha, ou seja, prejuízos, resultados decrescentes, resultados ruins, aumento de dívida, rentabilidade baixa, margens apertadas ou margens negativas, né? Ou seja, indicadores péssimos, tá? Então aqui essa é a moral da história. Quando você olha nesse ponto, os indicadores são ruins. Mas olha aqui o potencial, olha o delta, né? Olha o crescimento potencial nesse ponto, tá? Agora, se você pega uma empresa lá em cima, aqui nesse ponto aqui, ó, setinha piscando, você vai ver o quê? Você vai ver os indicadores do passado recente, né? Essa fase aqui, ó. Desculpem. Essa fase aqui, tá vendo? Então, nessa fase aqui, os indicadores são ótimos, né? Você tem crescimento de receita, crescimento de lucro, você tem margens crescentes, você tem receita crescente, você tem dividendos crescentes, você tem redução de dívida, ou seja, tudo está melhorando, né? Então você tem indicadores ótimos, a empresa está excelente. Só que olha só, né, o crescimento potencial. Então, o crescimento potencial é muito menor. Estou falando, lógico, estou falando de empresas cíclicas, tá? Então, quem ganhou dinheiro com Magazine Luiza investiu aqui nesse ponto? Com certeza não, né? Quem ganhou dinheiro investiu nesse ponto aqui, ó. Então, quem ganhou muito dinheiro com Magazine Luiza comprou aqui, lá embaixo, lá em 2016, lá em 2015, quando os indicadores eram ruins e os indicadores de preço estavam muito baixos, tá? Então, isso é muito importante você entender. Não adianta comprar Magazine Luiza agora, que você não vai ter mais 38.000% de crescimento, entendeu? Então, e também não adianta comprar uma empresa que tem indicadores ótimos, ela não vai crescer 30.000%, 10.000% em um ano, não vai, tá? Então, essa característica de crescimento explosivo só ocorre nesse tipo de situação, tá? Vamos ver então alguns indicadores também da Magazine Luiza lá de trás. Então, essa parte escura aqui do gráfico, tá? Esse gráfico é lá do meu site, tá? vicenteguimarães.com.br. Essa parte escura é de 2017 em diante, tá bom? Então, estou pegando aqui, eu quero analisar 2014, 2015, 2016, como é que era a empresa nesse período. Olha só o patrimônio líquido da empresa, ela era uma small cap, né? Um patrimônio líquido médio de 700 milhões. Então, com certeza, ela era uma small cap, tá? E small cap, você vê essa analogia do aquário pequeno e do aquário grande, né? Você tem um peixinho pequeno no aquário grande, ele tem espaço para crescer, né? A small cap ela pode crescer muito mais rapidamente, ela pode expandir mais rapidamente as suas operações. Agora uma empresa muito grande, que já dominou o mercado, como esse peixe grande aí no aquário pequeno, ele já dominou todo o mercado. Não tem espaço para mais ninguém. E ele também não consegue crescer mais, né? Então o crescimento é limitado. Então uma small cap tem esse potencial de crescimento em si, tá? Então uma empresa, para ter esse crescimento muito explosivo, com certeza vai ter que ser uma small cap ou uma micro cap, tá? Esse é um ponto importante. Outro ponto, a Magazine Luiza tinha resultados, esse aqui é o gráfico de lucro líquido, resultados inconsistentes. Olha só, os pontos aqui onde ela teve prejuízo, tá? Então tinha lucros inconsistentes. Aquele cara que olha assim, só vê, eu só compro empresa que tem lucro nos últimos 10 anos, já não compraria ações da Magazine Luiza, tá? E perderia todo aquele crescimento que teve no preço da empresa, tá? Outro ponto também negativo, ela tinha dívida crescente, olha só. Então é uma dívida crescente aí da Magazine Luiza. Mas apesar disso, pelo indicador dívida bruta por PL, que é um indicador importante de endividamento, você percebe o seguinte, essa linha amarela bem fininha é o ponto 1, tá? Ela está aqui em média, né, com 2,5, ou seja, é um indicador alto, está acima de 1, mas não é um indicador absurdo, tá? De endividamento. A Magazine Luiza, então, tinha dívida alta, mas não era uma dívida tão exagerada assim. Tanto é que você pegar aqui o patrimônio líquido, ele nunca ficou negativo. Quando uma empresa tem uma dívida muito alta, o que acontece? O passivo fica tão grande, né, que o passivo fica maior que o ativo. Ou seja, as obrigações que a empresa tem de pagar
são maiores do que os bens que a empresa possui. E com isso, o patrimônio líquido tem que ficar negativo. Então, é uma situação muito complicada. Então, o patrimônio líquido da Magazine Luiza nunca ficou negativo. Tá? Isso é uma coisa, é um ponto positivo. Olha só o indicador preço por valor patrimonial como era descontado. Essa linha fininha aí, branca não, amarela, está te mostrando o número 1. Tá? O número 1 é importante porque o preço por valor patrimonial abaixo de 1 já se considera que a ação está barata. Tá? A Magazine Luiza estava em média 0,2. Tá? Aqui no terceiro trimestre de 2015 ela chegou a 0,12 de preço por valor patrimonial, ou seja, muito barato mesmo. Tá? Muito barato. Então ela tinha um indicador muito descontado. Aqui, ó. Agora uma coisa interessante e importante. Ela tinha uma rentabilidade alta, o ROIC, indicador de rentabilidade, ó, de 20%, tá vendo? Então, esse 20% aqui com certeza ajudou a empresa nesse processo de retomada, de virada operacional, de turnaround, tá? Então, uma empresa com uma rentabilidade alta sempre é um bom sinal. Então, como era a Magalu? Resumindo, né? Era uma small cap. Ponto 2, tinha indicadores ruins, prejuízo, dívida alta. Ponto 3, tinha indicadores de preço muito descontados, muito mesmo. E aqui é o ponto positivo. Ela sempre teve patrimônio líquido positivo e ROIC alto. Ou seja, apesar da dívida, a dívida não era uma dívida tão absurda. Ou seja, a empresa nunca chegou no fundo do poço. Tá? Isso é importante também. Bom, e ela ficou tão barata assim também porque juntou com o Ibovespa. Né? O Ibovespa estava num momento de crise, num momento de baixa generalizada. Tá? Então, vamos lá, Vicente. Então, o segredo é comprar ações com indicadores ruins? Claro que não, tá? Não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte. Geralmente, empresas com indicadores ruins vão gerar resultados ruins, tá? Então, não entenda errado o que eu estou falando. Estou falando que o Magazine Luiza foi um outro caso. Ela passou por um turnaround, ela passou por uma virada operacional, passou por uma transformação. Ela se tornou uma outra empresa, tá? Então, o segredo é entender o negócio e verificar os fatores que podem tornar essa virada possível, entendeu? Infelizmente, essa análise é muito complexa para o investidor comum, tá? Você tem que ter uma certa experiência, tem que saber analisar empresas. Isso é muito complexo, eu vou mostrar por que mais para frente, tá bom? Qual empresa pode ser uma nova Magalu? Talvez você esteja esperando aí essa parte do vídeo, tá? Vamos comparar aqui a Magalu antiga, que é essa aqui em preto. Não vou comparar a Magazine Luiza de hoje, tá? Porque a Magazine Luiza de hoje, ela tem indicadores excelentes. Eu vou comparar a Magazine Luiza de ontem, né? Lá de 2016, 2015, tá? Por isso que eu botei ela aí com a logo preta, para você distinguir exatamente o que eu estou falando. Vou comparar ela com a Oi, com a Via Varejo e com o Banco Inter, ok? Então vamos ver aqui alguns indicadores. Vamos lá. Então, ROIC, indicador de rentabilidade, a gente viu que a Magazine Luiza tinha um ROIC de 20, é um ROIC bem alto, e o ROIC da Oi é um ROIC negativo, né? Então, assim, menos 1,6%. Como é que uma empresa vai se recuperar com o indicador negativo? É complicado, né? A Via Varejo já tem um ROIC positivo de 7,7%. Para o setor de varejo, não é um ROIC ruim. Banco Inter tem um ROI, né? O banco não tem ROIC, o banco tem ROI, tá? O ROI do Banco Inter é 3,5, que é um indicador baixo, mesmo para bancos, tá? Bancos, você tem aí o Itaú com um ROI de 19%, 18%, tá? E o Banco Inter está com 3,5%, menos que a Selic, ou seja, a rentabilidade dele é menor que a Selic, tá? Então, é um ROI muito baixo. Patrimônio líquido. Lembrando para você que 0,7, ou seja, 700 milhões, caracterizava a Magazine Luiza como uma small cap. E também ela não tinha um patrimônio líquido negativo. A Oi não é uma small cap, então tem um patrimônio líquido de 25 bilhões de reais. A Via Varejo já está um pouco mais perto de small cap, com 1,5, e o Banco Inter 2,2. Tá? Então, na parte de small caps, aí a Via Varejo e Banco Inter seriam small caps. Tá bom? Dívida bruta por patrimônio líquido. A gente viu que a Magazine Luiza tinha 2,5, que é alto, mas não é tão alto assim, não é tão absurdo. A Oi tem 0,6, que é um indicador abaixo de 1, né? Um indicador interessante. Via Varejo, um indicador um pouco mais alto, 3,8.
E o Banco Inter 0, porque banco, em tese, banco não tem dívida, tá bom? Indicador preço por valor patrimonial. A Magazine Luiza muito barata, muito descontada, 0,20, tá? A que fica mais próxima da Magazine Luiza hoje é a Oi, com um indicador de preço por valor patrimonial de 0,22. Muito barato também, por esse indicador, né? A Via Varejo 9,02 e o Banco Inter 5,13. Tá? Então, no indicador preço por valor patrimonial, a que está mais próxima da Magazine Luiza lá do passado é a Oi. Indicador preço sobre receita. É um indicador interessante, né? Porque se você pegar o indicador preço sobre lucro, tem algumas empresas que têm prejuízo, então fica distorcida a análise. Não dá nem para analisar. Agora o preço por receita fica mais fácil. A Magalu tinha 0,13, bem baixo também, muito baixo. Para você ter ideia, abaixo de 1 já é considerado descontado. Tá? Então a Magazine Luiza tinha 0,13. A Oi tem 0,26, também está bem abaixo de 1. E a Via Varejo 0,52, também bem abaixo de 1. Tá? O Banco Inter está na faixa de 4. Tá? Então o Banco Inter já está um pouco mais acima aí do normal nesse indicador. Então, por esse conjunto de indicadores, por essa análise, qual empresa pode ser uma nova Magalu? A resposta é essa aqui, ó. Não tem como saber, tá? Infelizmente, não tem como saber por essa análise, tá? De indicadores. Isso que eu estou querendo dizer. Não é que é impossível descobrir, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cada caso é um caso e não tem como prever os resultados apenas olhando indicadores, tá? Isso é uma bobagem. A análise desse tipo de empresa e desse tipo de situação tem que ser qualitativa, gente. Não é por indicador, é por estudo, tá? Eu já vou explicar o que é uma análise qualitativa. E muitas vezes só profissionais de mercado têm experiência e acesso a algumas informações que você não vai ter e nunca vai ter, tá? Então, isso é uma verdade também. E até, de repente, eu também não vou ter, tá? Então, são, às vezes, informações privilegiadas, né? Que a gente sabe que acaba ocorrendo. O que são indicadores qualitativos e indicadores quantitativos? Quando você olha um iceberg, a gente sabe que só a pontinha do iceberg fica para fora da água, né? Então, essa pontinha aqui, na empresa, é medida pelos indicadores. Imagina que o iceberg seja tudo aquilo que gera valor para a empresa, tá? Que gera desempenho. Só a pontinha, essa pontinha é medida por indicadores, que é uma análise quantitativa, tá? Análise quantitativa são aquelas coisas que podem ser tornadas números. Então, por exemplo, rentabilidade é 20%, tá? O lucro líquido é tantos milhões, a margem bruta é 35%. Então, você consegue tornar em número, você consegue transformar aquela informação num número, tá? Os fundamentos, que é a parte de baixo, que fica escondida abaixo d'água, você só consegue entender como análise qualitativa. Por quê? Essas informações, esses fatores não podem ser transformados em números. Por exemplo, gestão. A gestão da empresa não tem um indicador para gestão. Ah, gestão é nota 10, gestão é nota 8, gestão é nota 5. Não existe isso. Não existe nenhum indicador para gestão de empresas. Tá? Projetos também, não tem indicador para qualidade de projetos ou para desempenho de projetos. Então, você tem que entender a gestão, você tem que estudar os projetos para você ver o futuro da empresa. E isso mesmo também com a inovação, com a tecnologia que a empresa está usando e que vai utilizar, com a gestão da marca, isso é muito importante, com o mercado, posicionamento de mercado. Às vezes a empresa só muda o posicionamento de mercado dela e ela consegue mudar seus resultados totalmente. Tá? Então, tudo isso aqui, todos esses fatores, e tem outros fatores ainda, né, que eu não coloquei, imagem, tudo, etc., pesquisa e desenvolvimento, um monte de coisa que tem, que são fatores que exigem uma análise qualitativa. Não adianta você olhar indicador que você não vai saber isso aqui. Tá? Então, é por isso que eu falei que, olhando aqueles indicadores, não dava para saber se vai ser a Oi, se vai ser a Via Varejo, ou se vai ser uma outra empresa. Tá? Não dá para saber. Tem que ser uma análise baseada em estudo. E por falar em estudo, né, queria te convidar aqui a conhecer o meu site, www.vicenteguimarães.com.br. Aqui você pode conhecer o meu plano VG VIP, né, minha carteira recomendada de ações, são 4 carteiras, dividendos, small caps, valorização e fundos imobiliários, tudo junto, num pacote só. Tem aqui os cursos online,
de valuation, de análise fundamentalista, de small caps. Tem aqui a parte gratuita de indicadores e gráficos, onde você pode ver gráficos como esses aí que eu coloquei, tá? Nesse vídeo, tá? Então, te convido a conhecer aqui o meu site, www.vicenteguimarães.com.br, um pouco mais do meu trabalho. E aí, Buffett, gostou do vídeo? Trilha legal, guri? O Buffett agora eu acho que é gaúcho. Pessoal, dê aí o joinha se você gostou do vídeo, né? Se você acha importante esse vídeo e você quer receber conteúdos como esse, de novo, se inscreva no canal e acione aí as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Naquele seu grupo lá do WhatsApp. Deixe seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão. Qual é a empresa que você acha que pode ser uma nova Magazine Luiza ou que pode ter um crescimento explosivo? Coloque aí nos comentários, vamos fazer um debate sobre isso, tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado por sua presença aqui no canal, é muito importante, tá? A sua presença, espero que o material, o conteúdo tenha sido útil para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Eu vou ficando por aqui, vou aqui desligando aqui o meu sisteminha, e um forte abraço para você, e até a próxima. Tchau, tchau.